Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 17. João, capítulo 17, irmãos, eu quero trazer essa palavra aos nossos corações nessa noite. Dá um tempinho nas exposições das parábolas e milagres, mas eu senti no coração a vontade de falar sobre esse tema. Hoje pela manhã falando sobre ele, no finalzinho, falando sobre a questão da comunhão, da unidade, e a gente precisa rever algumas coisas, e quem sabe eu creio em Deus, e creio que Deus vai estar falando ao seu coração nessa noite em nome do Senhor Jesus. Você crê ou não? Você crê que Deus fala ainda ou não? Amém. Deus fala através da sua palavra. Evangelho de João, capítulo 17. É claro, irmãos, que se nós fôssemos ler aqui, a gente teria que ler todo o capítulo 17, mas só a leitura do capítulo 17 é muito extensa. Tem muita coisa aqui. Então eu selecionei apenas alguns versículos, a começar do versículo 14 até o versículo 23. O Evangelho de João, irmãos amados, para mim, talvez alguém discorde, não tem problema, mas para mim é o Evangelho que melhor explica quem é Jesus e o que Ele fez por nós. O Evangelho de João é diferente de todos os outros. Mateus, Marcos e Lucas são os evangelhos chamados evangélicos sinóticos, porque eles se conversam entre si. Mas o Evangelho de João é um evangelho único. É um evangelho que foi escrito apenas, não apenas, mas também para aquelas pessoas que não eram judias, aquelas pessoas que não eram de Israel, escrito para gregos, para que eles pudessem entender a mensagem desse Salvador que veio, que morreu, que ressuscitou e que um dia voltará para buscar a sua igreja. O Evangelho de João é um pouco difícil de entender, primeiro porque no começo ele começa a falar sobre a história de um tal de um Logos, né? É uma linguagem muito filosófica, vai falar do Logos, que se fez carne, que habitou entre nós, e muita gente não entende isso, e não passa do capítulo 1 do Evangelho de João. Mas quando você passa por essa porta filosófica que João trata no capítulo 1, você vai ver maravilhas da palavra de Deus, maravilhas do Evangelho, das verdades das Escrituras aqui nesse Evangelho. Tanto é que somente aqui no Evangelho de João, no capítulo 3, Jesus vai tratar sobre a questão do novo nascimento. Só existe aqui em João, e outros textos também aqui em João, só existe aqui. Eu quero fazer essa pergunta aqui, não se constranja, mas quem aqui já leu o Evangelho de João todo? Levanta a mão, só para ter uma ideia. Muita gente ainda não leu o Evangelho de João. Não vou nem perguntar para os oficiais. Meus irmãos, vale a pena você colocar esse desafio no seu coração. Coloque esse desafio, se você quiser, você puder, diga assim: esse ano eu vou ler o Evangelho de João. É um desafio que você tem que colocar na sua alma, no seu coração. Não pode passar por essa vida sem ler todo o Evangelho de João. Se você não entendeu, não entendeu alguma coisa, pode nos perguntar sem nenhum problema. O Evangelho de João, ele é maravilhoso. E se você, ou quem entendeu o Evangelho de João, irmãos, vai realmente crer, nunca vai duvidar de que Jesus é o Deus encarnado. Quem conhece o Evangelho de João nunca vai duvidar que Jesus é Deus, porque esse aspecto João traz aqui de forma bela, profunda para os nossos corações. No entanto, e aí nós vemos aqui num capítulo 17 uma descrição de uma oração que Jesus faz. Eu quero que você acompanhe comigo a partir do verso de número 14. João, capítulo 17, a partir do verso 14, quem achou, diga amém. Diz assim: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo. Não, Jesus não quer que a gente, não, a gente tem que brilhar no mundo, a gente tem que ser sal, e luz no mundo. Não peço que os tires do mundo. Estar no mundo, irmãos, é a nossa missão, diga amém. Mas também ele pede o quê? Que os guarde do mal. Porque como foi dito aqui, baixa para cada dia o seu mal. E quantos aqui, quantos de nós, a gente já passamos dias maus? Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade.
Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles, é a favor deles que eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, olha aí, não rogo somente por estes, que ele estava falando ali para os seus discípulos. Eu não rogo, eu não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da tua palavra, ou da sua palavra. Quem são esses? Eu e você. Olha que coisa linda, irmãos. Eu e você estávamos aqui na oração de Jesus. Eu rogo por eles, eu peço por estes e aqueles também que vão crer, a fim de que todos sejam um. Como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também seja eles em nós. Para quê? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu não vou estar aqui no mundo. Quem vai estar no mundo são eles. Então o mundo vai olhar para o comportamento deles e vai ver que realmente esse povo é um povo diferente. Aleluia! É isso que Jesus está dizendo. E a partir desse olhar para a igreja é que as pessoas vão crer em mim. Olha, irmãos, que tremendo isso aqui que Jesus está dizendo. Verso 22. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amastes a mim. Você percebe o que Jesus está dizendo aqui ou não? No verso 23, preste bem atenção, vou repetir, verso 23, Jesus que está dizendo, eu neles, eu vou estar neles, a fim, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça, preste atenção, irmãos, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, meus irmãos, e os amaste, como também amastes a mim. Percebe o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo, irmãos, que nesse aperfeiçoamento, nessa unidade, nessa comunhão, o mundo vai ver que Cristo de fato é Deus, Senhor, Salvador da humanidade. Mas eles têm que ver isso na igreja. E a igreja tem que entender como um pai amou o filho, o Pai também nos ama. O Pai nos ama. O Pai sempre nos amará, irmãos, até o fim da nossa existência. Eu tenho amado eles até o fim. Está claro? Agora deixa a sua Bíblia aberta, por favor, nesse texto que nós vamos aqui trazer uma breve explicação. Amados, unidade e comunhão. Esse é o tema aqui de Jesus. Unidade e comunhão. Unidade não significa, irmãos, que todo mundo tem que ser igual, feito um robô. Comunhão também não significa que a gente tem que ter os mesmos comportamentos uns com os outros. Também não significa que eu tenho que ser igual ao outro, o outro tem que ser igual a mim, porque nós temos a nossa individualidade. Amém? Comunhão não significa que eu tenho que submeter a minha vontade à vontade do outro, e o outro tem que submeter a sua vontade à minha vontade, porque de fato quem deve obedecer ao outro, ele tem que olhar para mim e fazer o que eu quero, porque eu vivo uma vida cristã de tal forma, e ele tem que me imitar, porque se ele não me imitar, ele vai estar tendo uma vida cristã errada. Ou então o inverso, né? Eu tenho que olhar para a vida do irmão, e eu tenho que imitar o irmão em tudo, porque até o jeito de falar, eu tenho que falar igual, porque isso é ter unidade, é ter comunhão. Nada disso. Nós somos seres indivíduos, e cada indivíduo tem a sua particularidade. É verdade ou não é? Eu não posso ser como um irmão, né, de tal comportamento. Eu tenho o meu temperamento, eu tenho o meu jeito de ser, eu tenho as minhas características pessoais, humanas,
próprias a mim, eu não sou igual ao outro e o outro não precisa ser igual a mim. Então o que é que Jesus está falando sobre a questão da unidade nesse sentido? Ora, quando falamos da igreja, nenhum aspecto é mais importante, mais sublime e mais chegado ao coração do Senhor do que o aspecto da unidade. Tem algumas denominações que às vezes entendem isso dessa forma. Não, da gente tem que ser igual, no sentido de que cada um tem que falar do mesmo jeito. E aí tem determinada denominação, se você escutar um pastor numa igreja, ele fala de um jeito, se você escutar noutra igreja, outro pastor fala do mesmo jeito, e fica aquela repetição de papagaios. Já viram isso ou não? Cada um falando, tentando um imitar o outro, porque o bispo maior, o apóstolo maior fala assim, então tem que falar desse jeito assim, porque isso é espiritualidade. Não, irmãos, não é isso. Presta atenção. Também esse assunto é tão sublime, mas também não deixa de ser tão difícil, porque nós muitas vezes não entendemos de fato o que é que significa unidade, o que é que significa comunhão dentro da igreja e uns para com os outros. E aí, se vai para um outro extremo, onde as pessoas hoje em dia estão fazendo um certo ecumenismo, porque eu me misturo com um, misturo com outro, determinadas religiões, não importa, porque a filosofia que se prega é que se tem que ter unidade, tem que ter comunhão, então não importa do jeito que você crê, porque no final das contas, todos os caminhos levam a Deus. Mas será que isso é certo? Será que isso é bíblico? Todos os caminhos levam a Deus? Hein, irmãos, o que vocês acham? Mas é a filosofia pregada. Não, você não pode falar determinada religião, porque de fato eles servem a Deus daquele jeito, nós servimos desse. No final das contas, Deus vai abraçar todo mundo, e a gente está no eterno ecumenismo, e no final, não importa a quem Deus você serve, o importante é que todos os caminhos levam a Deus, e no final Deus vai salvar todo mundo. É assim que a Bíblia ensina? É, irmãos? Não, irmãos. Cristo foi aquele que mais teve comunhão com o Pai e com os outros. No entanto, não evitou e não deixou passar aqueles que estavam ensinando coisas erradas. Ele confrontou todos os religiosos da sua época. Portanto, cuidado para você não falar sobre comunhão e querer praticar um certo ecumenismo com essa má filosofia de que todos os caminhos levam a Deus. Isso é uma mentira. Todos os caminhos não levam a Deus. Só há um caminho que leva a Deus. Só há um caminho. Qual é ele? Jesus de Nazaré. Aleluia. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vinha ao Pai a não ser por mim. Portanto, primeira verdade que eu quero que você entenda comigo nesse texto é que a unidade da igreja, ela é expressada nessa oração do Senhor para o nosso próprio benefício e crescimento. Essa oração, irmãos, revela os anseios mais íntimos do coração do Senhor. Todo aquele que sinceramente ama a Deus, ama a Cristo, deve prestar muita atenção no que ele revela aqui. E aqui podemos fazer algumas perguntas no texto. Primeira pergunta: quem nós devemos servir? A quem nós devemos servir? A resposta está no verso 18. Acompanhe comigo. Verso 18 diz: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Quem é o Senhor da nossa vida? Quem é o Senhor da nossa vida, irmãos? É Jesus, o nosso Salvador. É Jesus a quem nós devemos servir. Cristo é a razão de estarmos no mundo. Tudo por Ele, para Ele e com Ele, porque Ele vivemos, nele existimos, sem Ele nada, com Ele tudo. Aleluia. Está claro isso? Com Ele, sem Ele, nada. Com Ele, tudo. Segunda pergunta: de que forma temos que viver nesse mundo? A resposta está no verso 19. O que é que diz no verso 19? Para que eles sejam santificados na verdade. A nossa vida, irmãos, só glorifica a Deus se a gente abraçar, se a gente encarnar, se a gente se alimentar da verdade. Onde é que está a verdade? Onde é que está a verdade? A tua palavra é a verdade. Terceira pergunta que eu posso fazer no texto: essas instruções aqui não são apenas para os discípulos naquela época?
Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Não, porque a resposta está no verso 20. Jesus estava pensando na gente quando fez essa oração. Aleluia! Você não se alegra com isso, não, irmãos? Jesus pensou em mim. Jesus estava pensando em mim, porque ele disse que essa palavra, essa oração, o pedido dele no verso 20, não rogo somente por este, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Jesus pensou em mim, aleluia, ele cuida de mim. Antes da fundação do mundo, antes de eu ser gerado, Jesus já te conhecia, já me conhecia, já sabe o que a gente precisa. Não precisa se angustiar, nem se preocupar, porque Cristo está contigo até os confins da terra. Uma quarta pergunta que eu poderia fazer ao texto é a seguinte: então qual é o padrão, qual é o nível de unidade que o Senhor quer? Qual é o nível de unidade que o Senhor quer, irmãos? Essa é uma pergunta difícil de praticar, de responder não, de praticar. Qual é o nível da unidade que o Senhor quer? Verso 21, diz assim: a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo crie que tu me enviaste. Qual o nível, irmãos? Qual é o padrão? É o mesmo padrão da comunhão de Cristo com o Pai. E aí? É fácil ou é difícil? Uma outra pergunta e última pergunta que eu poderia fazer é a seguinte: e onde está então essa unidade? Onde essa unidade deve processar? Onde é que essa unidade deve aparecer? Onde é que essa unidade deve florescer? Qual é a resposta do Senhor? No verso 21. Verso 21 diz: para que sejam um como nós, ou melhor, verso 21 diz: para que o mundo creia que tu me enviaste. Presta atenção: para que o mundo creia que tu me enviaste. Agora preste bem atenção, irmãos. Onde é que eu devo processar a comunhão? Onde é que eu devo viver a comunhão? Onde é que eu devo cada dia mostrar que de fato eu sou de Deus, sou de Cristo, de fato eu pertenço ao Senhor, que de fato eu expresso aquilo que Deus quer na minha vida para os outros? Onde é que eu vou processar essa comunhão? Aonde? Em todo lugar. É interessante aqui que quando Cristo diz essa palavra, não existia templo, não existia igreja, templo físico, não é de 4 paredes, não. Cristo está dizendo que eu devo exercer essa unidade, essa comunhão em qualquer lugar onde eu estiver, porque eu sou uma testemunha daquilo que Cristo fez por mim, daquilo que Cristo fez pela igreja. Diga amém. Segundo ponto dessa lição, que eu quero ampliar aqui para nós, de forma simples e direta. Quando, então, há o perigo da gente não cumprir esse mandamento? Quando é que há o perigo para que eu não cumpra esse mandamento da unidade, da comunhão entre os irmãos? Quando é que isso acontece? 4 coisas. Sabe quando é que acontece o perigo de eu não responder a esse mandamento do Senhor? Primeiro, quando há carnalidade. Quando eu começo a exercer, como a igreja de Corinto, uma carnalidade de separação, uma carnalidade de exclusivismo, uma carnalidade de pensar de que é melhor do que o outro. 1 Coríntios fala muito sobre isso, capítulo 1, verso 10 ao 13. Essa foi a situação crítica da igreja de Corinto. Por isso Paulo foi mais enérgico, mais forte, quando ele chamou os coríntios de carnais e crianças em Cristo. Percebe isso? Eles estavam formando, os seus jeitos espirituais de ser, e esse jeito espiritual de ser, ao invés de abraçar, de ter comunhão uns com os outros, eles estavam se achando superiores aos demais. Isso é carnalidade. O que é que Paulo diria de muitas igrejas hoje? Segundo perigo da gente não cumprir esse mandamento é quando a gente busca os nossos próprios interesses e não o interesse do outro. Tiago capítulo 4, verso 1 ao 4 diz assim, preste bem atenção:
De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis porque vocês pedem mal, para esbanjar os vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Eita, pastor, é assim, é? É. Vou repetir essa parte final. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Meus irmãos, o que é que significa? Quando eu vou buscar meus próprios interesses, ou seja, o que é que tem? O que é que tem? Eu participar da festa da luz, por exemplo, nos forróis, não é? No mundão, o que é que tem? Depois eu venho para a igreja e está tudo certo. O que é que tem? Está chegando o carnaval, é um período muito bom, muito gostoso, é muito maravilhoso. Eu vou dar umas férias a Jesus, né? E vou brincar os 3 dias de carnaval. Tem nada não, isso é bobagem. Quando terminar, eu não preciso nem ler e tomar cinza, né? Eu vim para a igreja, peço perdão e está tudo ok. Afinal, Deus é amor, Deus ama tudo, Deus aguenta tudo. Tem nada não, é normal hoje em dia muitos fazerem isso. O que é que isso significa, irmãos? Quando eu começo a buscar meus próprios interesses, ao invés da unidade e a comunhão com Deus, eu não estou cumprindo esse mandamento da unidade e da comunhão. Está claro? Está claro ou não? Quantos e quantos irmãos hoje eu fico olhando assim, acho engraçado. Fico olhando assim, as pessoas comentando determinadas coisas, né? Parece pessoas que não têm nenhum temor de Deus no coração. E a desculpa é: tem nada a ver, não é? Tem nada a ver, todo mundo faz. Terceiro grande perigo da gente não cumprir essa pregação. Diga amém, quem está vivo. Amém, amados. Mas pastor, espera, ainda vem mais. Terceira grande verdade aqui, terceiro grande perigo, é quando a gente se coloca na cadeira de juiz. Olha que perigo terrível. Quando eu me coloco na cadeira de juiz, eu não vou cumprir fielmente a questão da unidade e da comunhão. Olha o que diz Tiago 4, verso 12. Um só é o legislador e juiz. Um só é legislador e juiz. Aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julga o próximo? Olha que palavra. Quem és tu que julga o próximo? Só há um juiz. Quem tem direito a julgar, quem? É ele. Quando eu me coloco na cadeira de juiz, irmãos, a minha intenção ou o meu objetivo é apenas apontar os erros de quem? Dos outros. Não é mais fácil? É mais fácil ou não é? Eu acho fácil. É mais fácil apontar os erros dos outros do que olhar para os meus. É mais fácil apontar o defeito dos outros do que apontar para os meus defeitos. E se alguém falar dos meus defeitos, eu fico com raiva. Mas falar do defeito dos outros, eu faço coro. Isso é quebrar a comunhão, isso é quebrar a unidade da igreja. E quarto e último perigo, quando valorizamos mais as coisas do que as pessoas. Esse, irmãos, é um grande perigo dentro das igrejas para quebrar a comunhão e a unidade, quando eu valorizo mais as coisas do que as pessoas. Jesus valorizava quê? Coisas ou pessoas? Hein, amados? As pessoas. E muitas vezes ele valorizava mais as pessoas em detrimento das coisas. Se você ler João 17, verso 24 a 26, diz assim: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejas também comigo aqueles que me destes.
Aleluia! A minha vontade, Pai, é essa. Onde eu estou, eu queria que todos estivessem comigo, valorizando pessoas, para que vejam a minha glória que me conferistes, porque me amastes antes da fundação do mundo. Aleluia! Pai justo, o mundo não te conheceu. Eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Louvado seja o nome do Senhor. Cristo te valoriza, te valorizou a tal ponto de morrer por você na cruz do Calvário. Diga amém. E por fim, irmãos, vejamos finalmente, eu quero aqui trazer algumas implicações práticas, porque não adianta a gente fazer a exposição e a gente não perguntar: e daí, como é que eu posso me ver no espelho da palavra? E daí, como é que eu posso me ver se eu estou errando nos meus defeitos? E por falar em defeito, por falar em errar, né? Todo mundo está no mesmo balaio. Amém ou não? Sim ou não? Então você, está eu, está os oficiais. Aqui não tem ninguém perfeito, aqui nós erramos em alguma coisa. Mas louvado seja Deus, que Cristo é o Senhor de todos nós. Alguém já disse o seguinte: que amor é esse? Que amor é esse? Que Jesus, conhecendo o mais íntimo do meu ser, Jesus conhecendo o mais íntimo do teu ser, Jesus sabendo os teus pecados mais escondidos, Ele continua nos amando. Ele continua nos amando. Que amor é esse? Portanto, eu quero terminar trazendo algumas implicações práticas para nós nessa noite. Hoje é noite de ensino, hoje é noite de repreensão para a nossa vida, para a minha principalmente. Você crê isso ou não? Amém ou não? Comunhão aqui, irmão, sempre vai estar em dois sentidos: comunhão vertical, nós e o Pai; comunhão horizontal, nós e os irmãos. Agora preste bem atenção. Tem gente dentro das igrejas, que não tem comunhão com o irmão, aquele que ele diz que vai morar com ele no céu. Como é que eu digo que eu não quero comunhão com o irmão que mora aqui na terra, se eu vou morar com ele no céu? E agora? Quando chegar no céu, você vai se esconder dele? O Jesus desigrejado: eita, lá vem, misericórdia, olha que vem ali. Jesus me segura lá no céu. Não é assim, irmão, que funciona. Eu quero trazer aqui alguns ensinamentos práticos, de forma bem simples, rápida e direta. Cada um examine-se a si mesmo, como eu também me examino a mim mesmo. Onde eu estou errando, onde eu preciso melhorar. Irmãos, a gente tem sempre que fazer esse autoexame de conformidade com a luz da palavra. Amém? Não quer dizer que eu sou melhor do que você, não. Eu já disse, todos nós somos pecadores miseráveis. Cada um aqui é, né? Eu me lembrei agora de uma frase de Charles Spurgeon, né? Que Charles Spurgeon diz o seguinte: você está chateado porque alguém falou mal de você? Não fique chateado, se alegre, porque você é muito pior do que isso. Você vai entender? Se alegre, porque se ele conhecesse todos os seus defeitos, você é muito pior do que isso. Alguns ensinamentos práticos. Já disse o grande pregador George Whitefield. Ele foi um grande pregador. E ele disse o seguinte: uma boa pregação, preste atenção no que eu vou dizer agora, para você entender o que eu vou dizer. Uma boa pregação, no final de uma boa pregação, ou o crente sai com raiva do pastor, ou o crente sai com raiva dele mesmo. Entendeu? Eles têm esses dois objetivos. Uma boa pregação não é aquela que afaga o nosso ego, que diz que a gente é, né, ouro de Ofir, que diz que a gente é, né, vai comer o melhor dessa terra, que diz que nós somos... Não, a melhor pregação, irmãos, é quando a gente sai com raiva do pastor pelas verdades ensinadas, ou a gente sai com raiva de nós mesmos pelos nossos próprios pecados e defeitos. Deu para entender? Então diga glória a Deus. Primeiro ensinamento
prático. A Bíblia me ensina que para eu viver realmente em comunhão, eu devo perdoar as ofensas do meu irmão. E aí? Primeiro, a Bíblia ensina que se eu quero viver realmente em comunhão com Deus e com os homens, eu devo perdoar as ofensas do meu irmão. Colossenses 3, verso 13, na Nova Linguagem de hoje, diz assim: não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros, como alguém que tenha alguma queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoe uns aos outros. Crente que guarda mágoa no coração adoece. Segunda verdade, a Bíblia ensina que para viver realmente em comunhão, eu devo suportar as fraquezas dos meus irmãos. Efésios 4:2 diz: sejam sempre humildes, bem educados, pacientes, suportando uns aos outros. Eu sempre posso dizer, irmãos, prestem atenção, suportar aqui não significa, eu não gosto da irmã Lúcia, mas eu suporto ela. Essa é uma ilustração, né, irmã Lúcia? Né? Entenda isso. Eu não gosto do irmão Nel, mas eu suporto ele, porque Jesus disse que eu tenho que suportar. Não é essa a intenção do texto. O que Jesus está dizendo que suportar é aquele que dá suporte, é aquele que ajuda. Minha irmã Lúcia, ou meu irmão Nel, irmão Nel é muito fraquinho, então vou ajudá-lo, para que a gente possa caminhar juntos, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Você tem feito isso? Outra verdade, a Bíblia ensina que para eu viver realmente em comunhão, eu devo ser submisso ao meu irmão. E aí pegou. Como é que eu vou ser submisso ao meu irmão? Efésios 5:21, sejam obedientes uns aos outros, pelo respeito que vocês têm por Cristo. Outra verdade, vou falar aqui de forma bem breve. Outra verdade, a Bíblia ensina que para viver realmente em comunhão, eu não posso falar mal do meu irmão. Vou repetir. A Bíblia ensina que para eu viver realmente em comunhão, eu não posso falar mal do meu irmão. Eita Jesus. Onde é que tem isso? Tiago 4, verso 11 diz: meus irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala mal do seu irmão em Cristo, ou o julga, está falando mal da lei e julgando-a. Pois se você julga a lei, então já não é uma pessoa que obedece à lei, mas você é alguém que a julgar, você quer ser melhor, você quer ser maior. Não fale mal de ninguém, ore por ele em nome de Jesus, diga amém. Diga amém de novo. Você está entendendo? Eu me lembro certa vez, uma ilustração, né, uma irmã veio falar com um determinado pastor, disse: irmãos, eu não estou aguentando aquele irmão. Daí começou a falar mal do irmão, falar mal. Aí o pastor colocou assim um relógio, né, ou o celular para cronometrar. Aí tal, pode falar, fica à vontade. Bota o seu coração para. Falando. Passou 15 minutos falando mal do outro. Terminou? Terminei. Aí eu vou mostrar assim: olha, 15 minutos. Agora vamos se ajoelhar, vamos orar 15 minutos por ele. Deu para entender o recado, irmãos? Amém ou não? Porque senão isso vai atrapalhar a comunhão de uns com os outros e com o próprio Deus. A Bíblia ensina que para viver realmente em comunhão, eu não posso fazer queixa do meu irmão. Tiago 5:9 diz: irmãos, não se queixem uns aos outros, para não serem julgados por Deus. O juiz está perto, o juiz está pronto para vir. A Bíblia ensina que para viver realmente em comunhão, preste bem atenção, eu não posso destruir o meu irmão. Tiago 5:9 diz, irmãos, Gálatas 5:15 diz: mas se vocês agem como animais, preste bem atenção nesse texto, Gálatas 5:15, mas se vocês agem como animais selvagens, ferindo e prejudicando uns aos outros, então cuidado para não acabarem se matando. A expressão que Paulo usa em outra versão é o seguinte: irmãos, cuidado vocês que vivem se engalfinhando, ou seja, cada um, né, vai
querer furar o outro. Se vocês continuarem assim, Paulo vai dizer aqui aos Gálatas, cuidado para que vocês não acabem matando um ao outro. Se eu quero realmente viver em comunhão, eu não posso provocar, meu irmão. Gálatas 5, verso 26 diz assim: nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja uns dos outros. Se eu quero realmente, a Bíblia ensina que se eu quero realmente viver realmente em comunhão, eu não posso, irmãos, odiar o meu irmão. Tiago 3, verso 3 diz: pois antigamente nós mesmos não tínhamos juízo, e éramos rebeldes e maus, éramos escravos das paixões e dos prazeres de todo tipo, e passávamos a nossa vida no meio da malícia e da inveja. Os outros tinham ódio de nós, e nós temos ódio dos outros. Aí, é só você ler aqui em Tiago 3, verso 3. Tá bom? Diga amém. Tá bom não, vou falar mais ainda. A Bíblia ensina que se eu realmente quero andar em comunhão, eu sou responsável pela exortação do meu irmão. 1 Tessalonicenses 5,11 diz: portanto, animem e ajudem uns aos outros, como vocês têm feito até agora. Preste bem atenção. Ah, fulano está desanimado. Qual é o meu dever? Animá-lo. Você é responsável por isso. Não é só o pastor, nem a liderança não. Você, irmão, deve ajudar o irmão que está desanimado. Diga glória a Deus. Se eu quero realmente viver em comunhão, eu sou responsável também pela consolação do meu irmão. Consolação do meu irmão. Sabe por quê? Porque todo mundo sofre. Todo mundo tem suas mágoas. Todo mundo tem suas dores. Sim ou não? Todo mundo tem as suas dificuldades. Todo mundo tem suas lágrimas que derramam, que muitas vezes ninguém vê. Todo mundo sabe a luta que é viver todo dia. Todo mundo sabe, irmãos, o que passa pelo coração. Às vezes a solidão, a dor, a tristeza. E ninguém liga. Eu sou responsável pela consolação do meu irmão. Primeiro, veja esse texto aí, de forma bem breve. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 14. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 14. Olha o que diz. Estou já encerrando. 1 Tessalonicenses 5, 14 diz assim: pedimos a vocês, irmãos, 4 coisas. Ele está pedindo a quem? Aos irmãos. Que são os irmãos? Vocês. Eu também. O que é que Paulo está dizendo aqui? O que é que Paulo está pedindo? Eu estou pedindo a vocês, irmãos, 1 Tessalonicenses 5,14, pedimos a vocês, irmãos, que, primeiro, aconselhem com firmeza os preguiçosos. Irmãos, toda igreja tem esses 4 tipos de crente. Toda igreja tem 4 tipos de crente. Quais são eles, pastor? Preste atenção. Em primeiro lugar, aconselhar com dureza, com firmeza quem? Os preguiçosos. Tem crente preguiçoso dentro das igrejas? Não. Dei coragem aos tímidos. Tem gente preguiçosa, tem gente tímida dentro da igreja. Tímida no sentido de não expressar realmente aquilo que deveria expressar. São irmãos que às vezes têm potencial, mas não querem assumir responsabilidade, não querem estar em nenhuma diretoria, não querem fazer parte do grupo de vozes do Senhor, nem dos embaixadores, nem da bandinha, nem do jovem, nem do adolescente. É aquele irmão que é tímido. O que é que eu tenho que fazer? Vamos dar coragem a esse povo. Está entendendo? Coragem, vamos sacudir ele. Acorda, Jesus está voltando. Vai ficar nessa mesmice o tempo todo até Jesus voltar? Qual é o terceiro grupo? Ajudem também os fracos. Toda igreja tem gente fraca. Ou não tem? Às vezes, se a gente não cuidar, a gente fica fraco. Tem isso aqui dentro das igrejas. Toda igreja tem gente fraca. Fraco na fé. E também tenha paciência para com todos. Ou seja, quais são eles os 4 grupos dentro das igrejas? Os preguiçosos, os tímidos
os fracos e os outros. Entendeu? Não sei qual grupo você faz parte, né? Mas isso aqui existe em toda a igreja. Qual é a minha responsabilidade? Consolar e ajudar esses irmãos em nome de Jesus. Se eu quiser ter comunhão com a igreja, com Deus, se eu quiser realmente cumprir o que a palavra diz, eu sou responsável também por estimular meus irmãos. Estimular. Hebreus 10, 24 diz: pensemos uns aos outros, a fim de ajudar a todos a terem mais amor e fazerem um bem. Se eu quero realmente ter comunhão com os irmãos, com a igreja e cumprir a palavra do Senhor, eu sou responsável também por orar pelos meus irmãos. Tiago 5,16 diz: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Se eu quero manter a comunhão com a igreja, com Deus, eu sou também responsável por instruir e aconselhar meu irmão. Efésios 5,19 diz: animem-se uns aos outros com salmos, hinos, canções espirituais, cante de todo o coração hinos e salmos ao Senhor. Adore ao Senhor, porque na adoração, no louvor, como diz aqui, nós somos também consolados pelo Senhor. E por fim, amados, diga amém. Se eu quero comunhão com Deus e com os irmãos, eu sou responsável por servir ao meu irmão também. Gálatas 5, verso 13, diz assim: porém, vocês, irmãos, foram chamados para serem livres, mas não deixe dessa liberdade se tornar uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Pelo contrário, que o amor faça que vocês sirvam uns aos outros. Está claro? E eu finalizo com o último versículo do capítulo 17 de João. O último versículo do Evangelho de João, capítulo 17, do capítulo 17, diz assim: eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amastes esteja neles, e o neles esteja. Deus falou ao seu coração nessa noite? Em que você tem que melhorar? Eu não sei. Eu sei no que eu tenho que melhorar. Quais são os seus defeitos, seus pecados? Eu não sei e nem quero saber. Eu sei quais são os meus defeitos e os meus pecados. Mas uma coisa eu sei: eu quero amar a esse Jesus cada vez mais, porque Ele me amou sendo eu ainda pecador. Curva a sua cabeça e vamos orar uns pelos outros, como diz a palavra de Deus. Eu já convido o Mimuque para a gente encerrar. Pai, nós te louvamos, ó Deus amado, por tudo quanto ouvimos essa noite. Tu sabes, ó Deus, o quanto nós devemos manter essa união e essa comunhão que o Senhor nos fala aqui. Mas muitas vezes, ó Deus, o nosso coração é orgulhoso, o nosso coração é vaidoso. Muitas vezes, ó Deus, nós somos soberbos, não queremos perdoar ninguém, não queremos ter comunhão com ninguém. Nós muitas vezes somos egoístas e idólatras, nós idolatramos muitas vezes a nós mesmos. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia dessa soberba, tem misericórdia, Deus, muitas vezes de amarguras e raízes que crescem em nosso coração. Vem nos libertando, nos livrando, nos limpando, que a gente possa olhar uns para com os outros, amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, para que a nossa comunhão com o Pai não seja em nenhum momento prejudicada. Nos ajuda, Deus, a amar o nosso irmão como ele merece ser amado, a perdoar o nosso irmão como ele merece ser perdoado, porque muito mais o Senhor nos perdoou. Quem somos nós, Senhor, para julgar? Quem somos nós, ó Deus, para nos colocar em situação de pedestal, de juiz? Só há um juiz. E nós te louvamos, Senhor, porque aquele que poderia nos julgar foi Ele que nos amou. Foi Ele que nos perdoou. Foi Ele que declarou: tetelestai, está pago e está pago. O inferno não pode mais cobrar essa dívida. Está pago, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado.
louvamos, ó Deus, por tão grande salvação que ninguém aqui merecia, mas o Senhor nos amou com amor eterno, continua nos amando e vai nos amar até o fim. Porque aquele que começou a boa obra há de completar até o dia de Cristo Jesus. É assim que nós te pedimos, com perdão dos nossos pecados, Pai, em nome de Jesus. E quem crê, diga...